Olá, olá meus amigos, olá companheiros, estamos aqui de novo mais uma vez, mais um vídeo. E nesse vídeo o que eu quero fazer, eu quero falar o seguinte, eu dei algumas dicas já de como trabalhar nesse ramo, né, no ramo de ilustração no Cephalowork, e eu falei em alguns vídeos separados sobre isso. Mas ainda tem gente que às vezes me pergunta, como é que eu faria isso, como é que você fez aquilo, tal. Então a minha ideia nesse vídeo é fazer o seguinte, é meio que condensar o máximo de informação que eu puder lembrar de como eu faria para entrar nesse mercado hoje, se eu tivesse que começar do zero hoje, né? Como é que eu faria? E isso baseado nas experiências que eu tive, né? Eu não tenho como falar tipo, qual é o melhor formato, porque eu só conheço o meu formato, mas eu posso condensar isso num vídeo tentando dizer como eu faria para entrar no mercado hoje se eu fosse começar do zero. Como sempre, né? Leve isso assim com uma certa ceticismo, que cada artista trabalha de um jeito, existem várias formas de trabalhar, existem várias formas de entrar no ramo. E entrar no ramo hoje é diferente de quando eu entrei no ramo. Quando eu entrei no ramo era menor, era menos competitivo, não tinha essa questão de inteligência artificial, que todo mundo, né, ninguém sabe exatamente qual vai ser o caminho disso. Pelo que eu vejo hoje, essa questão de inteligência deu uma afetada sim, mas ainda não está impossível de trabalhar por conta dela. Tipo, ainda vejo pessoas pegando comissões, fazendo comissões, não vi ninguém saindo do mercado por conta disso. Eu acredito que ela afetou essa questão do mercado mais como uma forma sutil, assim, tipo, talvez tenha diminuído o número total de comissões que são feitas, alguma coisa mais nesse sentido, assim. Mas assim, é aquela coisa, eu não trabalho com comissões tem tempo, então também não tem como dar certeza disso, não tem como dizer se afetou muito ou pouco, entendeu? Eu estou falando isso meio que de uma realidade diferente. Mas a ideia desse vídeo é basicamente concentrar várias coisas que eu falei em outros vídeos e tentar fazer uma coisa mais concisa. E aí eu acho que esse formato de tipo assim, se eu fosse entrar no mercado hoje, o que eu faria? Acho que esse é um bom formato para juntar todas essas informações que eu fui colocando no vídeo numa sequência lógica, certo? Então é isso que a gente vai fazer. E vamos lá. A primeira coisa que eu faria se eu tivesse que entrar no mercado hoje, né? Eu tivesse que desenvolver minhas skills e achar o meu nicho e tudo mais, a primeira coisa que eu faria é arrumar um emprego. É foda, mas é verdade. Tipo, você não vai sair de não trabalhando nesse ramo para fazendo sua vida dele, ganhando seu dinheiro para viver de uma hora para outra. Isso não vai acontecer. Se você não ganha dinheiro no ramo hoje, tenha um emprego. É o que eu fiz e é o que eu vejo muita gente faz da mesma forma. Você precisa ter alguma coisa, ou um emprego, ou você pode estar na casa dos seus pais, ou você pode ainda ser jovem e ser sustentado por outra pessoa. Você não pode se preocupar de ter o que comer, e ter onde dormir, e ter eletricidade, e ter que pagar conta. Isso não pode ser uma preocupação constante na sua vida. Então, se você já é um adulto e já está vivendo por você mesmo, você tem que ter um emprego, porque isso vai cuidar das suas contas. E aí, aí é o grande problema. Você vai ter que trabalhar durante o dia, pagar suas contas e usar sua noite, feriado, final de semana para desenhar. Não tem muito como escapar. Se você, se você, se você- Porque tem gente que tem a vantagem de já trabalhar no que gosta, né? Tipo, sei lá, a pessoa não sei, contadora. Ela gosta desse negócio. Então, ela trabalha durante o dia que ela gosta e no tempo vago ela pode fazer uma especialização, uma coisa assim. Quando você quer trabalhar com uma coisa tão diferente, que é a ser artista, né? Você não tem essa vantagem. Você dificilmente vai conseguir um trabalho durante o dia que você vai estar fazendo a mesma coisa que você quer fazer, tipo ilustração. Provavelmente você vai arrumar um trabalho de ilustração no Brasil hoje, ou no mundo como todo, você já tem que ser um bom ilustrador. Então eu, pelo menos, não conheço nenhum formato de entrar desse jeito. Então, assim, primeira coisa que você tem que ter um emprego e tem que ter como se sustentar, até para você ter cabeça para trabalhar. Porque se você estiver constantemente preocupado com aluguel, com conta de luz, com ter comida, com não sei o que, você não vai conseguir trabalhar de verdade. Então, a primeira coisa é isso. Arruma uma forma de sustentar no seu dia a dia. Pagar suas contas e isso em ordem. Aí agora, beleza, você fez isso e agora você tem o tempo de trabalhar nos seus finais de semana e na parte da noite. Eu diria que a primeira coisa a fazer é o seguinte: não se preocupar com monetização, não se preocupar com engajamento, não se preocupar com nada dessas coisas. A primeira coisa que você tem que se preocupar é fazer algo que você gosta, certo? Fazer alguma coisa que você gosta
e postar isso, botar isso online. Por quê? Como eu disse, isso é baseado nas minhas experiências e no que eu considero o que é um formato de trabalho bom. Porque você pode falar assim, por que você vai trabalhar com o que você gosta? Você tem que pensar para trabalhar o que dá dinheiro, ou o que traz visibilidade. E realmente, dinheiro, visibilidade, tudo isso é importante. Mas para mim, o meu objetivo não é só trabalhar desenhando, é trabalhar desenhando o que eu gosto, entendeu? Então eu não começaria as minhas decisões baseadas no que dá dinheiro, no que é popular. Eu não começaria isso, porque mesmo que você acerte, o que é improvável, porque a verdade é que quem consegue parar e falar assim, eu vou fazer algo que é popular, algo que dá dinheiro, eu vou achar um nicho de sucesso e esse é o meu objetivo. As pessoas que vão conseguir fazer isso são pessoas que já conhecem o ramo, que já têm experiência, entendeu? Você não vai sair de alguém que não tem experiência nenhuma com esse ramo para do nada acertar em cheio num ramo, num nicho, ou numa qualquer coisa que vai te dar sucesso, entendeu? Então essa que é a grande dificuldade assim, que eu vejo. Muita gente fala assim, o que eu quero fazer para dar certo? O que eu vou desenhar não sei o que vai ter demanda, que vai dar dinheiro, tal. Normalmente quem consegue fazer isso, se consegue, é alguém que já tem experiência no ramo. Quem não tem, não vai descobrir isso de uma hora para outra. E a sua grande vantagem, a nossa grande vantagem disso aí, é que a gente não é especial. E eu digo isso assim, lógico, todos nós somos especiais, mas nenhum de nós é tão especial e único como a gente gosta de imaginar. E por que isso é bom? Porque se você mirar em você e se você conseguir acertar os seus gostos, existe uma grande possibilidade de que você vai acertar mais um monte de outras pessoas. Esse é meio que a minha bússola pessoal, entendeu? Eu tento mirar o máximo possível em mim, nos meus gostos, e tento acertar o máximo possível alguma coisa que eu goste muito, que acerte muito com os meus gostos, e isso é algo que eu penso muito, porque eu sei que se eu acertar muito bem os meus gostos, existe uma grande probabilidade de eu acertar mais uma boa quantidade de pessoas. Porque a gente não é tão único assim, entendeu? Ninguém tem um gosto que é, nossa, eu gosto de uma parada que só eu gosto. O nosso gosto, a gente compartilha isso. A gente tem isso é dividido entre as pessoas. Se você gosta de alguma coisa muito, com certeza tem várias outras pessoas que também gostam. E se você conseguir acertar essa coisa que você gosta muito bem, a chance de você atrair essas outras pessoas que gostam desses mesmos nichos, dessas mesmas fantasias, é grande. Então, em vez de tentar, na minha opinião, em vez de tentar acertar qual é o que dá certo ali, ou então o que está vendendo, tenta acertar muito no seu gosto. E se você conseguir acertar no seu gosto, você vai achar mais pessoas. Lógico que assim, tem que considerar que tem coisas que são boas. Que não é só do seu gosto. Eu vou entrar nessa parte agora. Que é o seguinte. Como eu disse, primeiro tenta desenhar o que você gosta, porque nesse começo, digamos que assim, nos primeiros 2 anos, eu comecei a desenhar online e pegar comissões em 2009, 2010, certo? E eu fui começar a trabalhar 100% como desenhista, que eu fiz o meu Patreon e só virei desenhista em 2014. Ou seja, é mais ou menos 4 anos, de 4 a 5 anos que eu levei para poder sair de fazendo comissões e trabalhando full time enquanto isso, com desenho. Mas, lógico, eu fiz outras coisas nesse meio tempo. Eu abri meu estúdio com meu irmão, eu fiz outras coisas, então eu não estava 100% focado nisso. Então eu imagino que alguém 100% focado nesse tipo de coisa, de começar a pegar comissões e tal, vai levar, sei lá, uns 2, 3 anos. E aí o que é a forma como eu faria? Eu pegaria esse tempo em que eu estou trabalhando durante o meu dia e usando meu tempo livre para desenhar, para tentar acertar o máximo de coisas possíveis que eu goste. Fazer vários experimentos diferentes, tentar focar mesmo nos meus gostos pessoais e produzir bastante coisas bem diferentes dessas coisas que eu gosto. Tentar várias coisas diferentes, porque ninguém gosta de uma coisa só, né? Raramente isso acontece, a pessoa só gosta de uma coisa. Normalmente você tem mais ideias, tem mais coisas que você gosta. Então, se você for fazendo coisas diferentes, e você for desenhando, e for melhorando, e for treinando, vai chegar uma hora em que você vai acertar algo que você gosta e que os outros gostam, que vai atrair a atenção de outras pessoas. E aí esse é o melhor cenário. Que você está fazendo uma coisa que você gosta de fazer e com o suporte de outras pessoas que gostam dessa mesma coisa. Isso dificilmente acontece de uma hora para outra. Você precisa
é meio que uma junção de elementos, é como se fosse uma combinação certa que acontece. Você escolheu um tema que você gosta, um tema que você desenha bem, você já evoluiu as suas skills o suficiente para poder mostrar aquela sua ideia de forma bem feita, de forma efetiva. Então, quando junta todas essas coisas, e às vezes você posta isso na hora certa, compartilha isso na hora certa, quando junta toda essa alquimia assim, de vários elementos, você consegue atingir uma quantidade de pessoas. E aí isso começa a trazer comissões e as coisas começam a acontecer. Então, eu diria que esses 2 anos, 3 anos, esse início em que você tem liberdade para desenhar o que você quiser, porque as suas contas estão sendo pagas por outras coisas, é a hora de fazer essa experimentação. Desenhar coisas que você gosta, coisas bem diferentes, testar coisas, desenhar bastante para tentar aprender, evoluir suas skills e fazer coisas que você gosta e postar, fazer e postar, sem se preocupar tanto em engajamento, eu tenho que melhorar, eu tenho que conseguir postar tal hora específica, eu quero fazer a minha logo, eu quero fazer o meu site. Tipo, essas coisas não são a sua preocupação agora. Isso aí vai ser sua preocupação depois que você der certo, depois que a sua arte der certo. Até a sua arte dar certo, não adianta de tentar maximizar o horário que eu posto, com a quantidade de não sei o que, né? É importante continuar postando sempre, tem certas práticas que são importantes manter, mas elas não são nem próximo de ser tão importantes quanto é importante você encontrar o seu nicho, encontrar o que você gosta, experimentar, fazer experimentações e testar as coisas, entendeu? Porque esse momento aí que você vai estar jogando um monte de coisa na parede, de preferência coisas que você gosta, né? E tacando isso aí e uma coisa vai grudar. E aí quando essa coisa grudar, a sua vantagem vai ser que você vai estar fazendo algo que você gosta. Você acertou algo que as pessoas gostam, você teve um retorno em relação a isso, e é algo que você gosta de fazer. Porque se você... Eu já vi isso acontecer. Tem artistas que fazem uma comissão para alguma pessoa, e essa comissão fica boa, e aí ele posta, e aí ele aparece mais comissões, e aí essas comissões são dentro desse tema que ele fez, e a pessoa fez, e aí quando a pessoa percebeu, ela estava fazendo muitas comissões no mesmo tema, ficou conhecido por aquele tema, não faltava, tipo assim, não faltava demanda, mas era uma coisa que ela detestava fazer. E ela ficou conhecida como artista que faz esse tipo de conteúdo. Então, assim, parece que é algo... Porque quando você tá fora do ramo, você fala assim, porra, tá reclamando de boca cheia, tá vivendo de desenho e tá achando ruim. Não interessa o que tá desenhando. Tá desenhando, então tá bom. E eu consigo entender essa forma de pensar, mas depois que você tá dentro do ramo e você tá preso nesse nicho que você não gosta, e você tá preso nessa parada que você não quer fazer, ou tá cansado, é muito fácil você ter burnout, entendeu? E teve momentos, lá atrás, quando eu comecei o meu Patreon, eu comecei a fazer o Sex Arcade, teve momentos que eu estava tão cansado de desenhar esse mesmo tema, esses mesmos personagens, desenhar, que eu preferia trabalhar no meu trabalho normal do dia, ir lá para a fábrica trabalhar, do que desenhar mais isso. Então, assim, estar preso em algo que você não gosta pode realmente destruir a sua paixão por desenho. Ele pode realmente fazer com que você prefira ir para o emprego normal, de dia, de noite, fazendo lá o emprego basicão, do que continuar desenhando, de tanto burnout que você pode ter daquilo ali. Então, eu digo assim, isso é algo importante. Estar trabalhando com algo que você gosta é importante. Então, esse período inicial em que você não está preso em comissões, que você está com o seu dinheiro sendo conseguido de outra forma e que você pode experienciar coisas, é hora para você se descobrir, para você testar várias coisas, para você testar muitas coisas diferentes e se preocupar só em criar, em seguir o seu instinto. Em teoria, deveria ser a parte mais agradável do seu processo. Eu lembro da minha etapa disso quando eu comecei no Hentai Found e foi muito divertido. Eu fiz muitas coisas. Eu desenhei Futanari, eu desenhei Fandom, desenhei Meldon, eu desenhei até Furry, eu fiz muito fanboy, eu desenhei bastante coisa diferente naquela época. Eu testei várias o que me interessava, eu testava. Eu saí do estilo de coisa mais mangá e fui para um estilo mais realista. Nossa, eu testei muitas coisas nesse começo.
Até que eu acertei a ideia do Sex Arcade, que é essa parada de free use, bondage e tal. E isso deu certo, eu gosto de desenhar, muita gente gostou e eu consegui criar um nicho para mim, digamos assim. Então eu diria que o ideal nesse começo é isso, é você estar investindo nisso. Mas aí algumas coisas para você manter em mente enquanto você estiver nesse processo inicial. Não deixa, o que eu vou falar agora, não deixa isso ditar o que você vai fazer. Mas é bom você ter uma ideia geral disso na sua cabeça. Que dependendo do nicho que você escolher, ele vai te criar mais ou menos dificuldades depois. Se eu desenhar, por exemplo, furry normal, só furry. 2 personagens de furry trepando. Isso não é muito complicado. Isso não é um tabu tão grande, entendeu? Mas se você desenhar non-con, ou se você desenhar incesto, ou se você desenhar qualquer outro desse tabu mais pesado, né, mais fringe, você vai ter muito mais dificuldade de monetização, certo? Então, assim, isso é uma coisa só para você ter em mente. Por que eu tô falando que é só para ter em mente? Porque é uma realidade, se você ficar conhecido por algum tipo de tema mais extremo, mais tabu, ele vai ser mais difícil de você monetizar ele depois, mas ele não vai impedir. Hoje eu vivo do meu desenho, eu tenho uma vida confortável, eu não sou rico nem nada, mas eu estou muito satisfeito com a vida que eu levo hoje, e eu estou dentro de um dos temas mais pesados. Não é nem de longe o mais pesado, tem coisa muito pior, muito mais difícil de trabalhar por aí. Mas não é, tanto é que eu não posso ter um Patreon, eu só posso ter um Subscribestar. Porque eu entendo, realmente é um tema mais pesado e tal, e o Patreon é uma plataforma mais friendly, né? Ele ainda, só o fato do Patreon aceitar algum tipo de non-safe for work, eu já acho que é uma vitória para a nossa comunidade. Porque o Patreon, ele é de podcaster, ele é de youtuber e tal. Então, só de você poder ter algum non-safe for work lá, eu já acho que isso é uma vitória. Então, eu não acho que tem nada errado do Patreon não aceitar o meu tema, porque o meu tema realmente é uma coisa mais delicada, mais problemática, tem o seu lugar, e o Patreon não é ele. Então, é mais para você ter essa ideia na cabeça. É possível, você tem como fazer a sua vida e você tem como trabalhar dentro do ramo com um tema mais sensível, mas também traz certas dificuldades. Então você vai ter que lidar com isso lá na frente. Mas eu não deixaria isso ditar o que eu quero fazer, porque, como eu vi, existem vários artistas que trabalham com coisas mais complicadas e fazem a vida disso aí. Mas, por exemplo, se você for um Calm, que é um artista famoso, ele consegue monetizar o desenho dele de qualquer forma, porque é tudo bem vanilla, ele é praticamente a Disney da putaria de desenho. Mas é aquela coisa, você tem que gostar. Eu acho que é mais importante você gostar do que você tentar ir pelo lado de tipo, tem que escolher uma coisa que seja friendly para monetização. Eu não iria por isso. É só algo que você deveria manter na cabeça. A outra coisa também é a mesma coisa em relação a isso. Não é algo obrigatório, mas se você fizer vai te ajudar muito. Que é tentar criar as coisas que você gosta dentro de algum tipo de fanart. Porque a gente não tem nem como questionar muito isso, entendeu? Você fazer um personagem ou uma história ser popular, isso dá muito trabalho. Tipo, quantos jogos do Zelda existem? Quantos jogos do Metroid existe? Existe um investimento. Para você poder fazer algo tão popular na mente do público, você precisa de muito investimento de tempo, você precisa de uma presença dos seus personagens muito grande. Então vai ser muito difícil você, com algo totalmente original seu, ganhar a atenção das pessoas quando elas já têm tantos anos de exposição a tantas coisas diferentes. Então, fanart simplesmente é uma coisa que funciona. Se você conseguir, dentro do que você quer fazer, do que você quiser criar, incluir fanart de alguma forma, vai te facilitar. Isso é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu também não diria... mas eu não diria que isso é obrigatório. Eu indicaria fortemente você, pelo menos, acrescentar fanarts um pouco no que você faz, porque, tipo assim, se eu pensar entre escolher um nicho mais sensível, né, uma coisa mais tabu, e fazer fanart, eu acho fanart muito mais importante. É mais fácil você pegar dentro de um nicho
desses mais tabu e conseguir sucesso fazendo fanart do que você escolher um nicho suave, mas só usar personagens seus. Vai ser mais difícil, entendeu? Então, assim, siga suas vontades, faça algo que fala com os seus interesses, mas se conseguir adicionar uns fanart ali no meio é bom. Uma coisa que eu não acho que é tão necessário nesse começo é porque tem muita gente que entra nesses hype que tem, sabe? Tipo, saiu aquela Sam, aquela personagem Sam da Samsung, que ela estourou na internet, todo mundo desenhou ela. Aí teve aquela Bowsette do Nintendo. Toda hora tem alguma personagem assim que explode e todo mundo tá desenhando não sei favor desses personagens. Eu acho, pela minha experiência, quando você está começando, não faz muita diferença. Não adianta, porque tem muita gente. Quando um personagem desse estoura, você vai ter muito artista desenhando esses personagens. E realisticamente falando, se você está começando agora, sua arte não vai ser das melhores, não vai estar em comparação com grandes artistas que já são estabelecidos. Então você vai estar competindo uma fanart de uma personagem nova que vai ter um monte de artista top desenhando. Então, meio que, por mais que é popular, mas a sua arte ainda não está preparada para competir com esse monte de artista. Então, às vezes é mais fácil você fazer uma arte de uma personagem que é popular, mas não tem muita gente desenhando ela, e aí você vai conseguir atenção, do que tentar desenhar de novo mais uma personagem que todo mundo está desenhando agora. Então, eu não vejo não vejo muita vantagem de focar nesse tipo de hypezinho que acontece quando a gente está começando. Então é isso, voltando para ali no tempo. Começa com arruma um emprego, trabalha à noite, trabalha no final de semana, desenha o máximo que você puder, foca nos seus gostos pessoal, desenha coisas que você curte, que até uma coisa dá certo. E aí o que vai acontecer, na minha experiência, é o seguinte, em algum momento, alguma dessas coisas que você faz vai dar certo. Você vai gostar e ele vai ressoar com uma parte do público e você vai ter um retorno sobre isso. É capaz de até lá você já ter conseguido algumas comissões, e eu diria que pode fazer as comissões, só não deixa muito dos seus tempos para essas comissões. Porque, como eu falei, se você quiser ganhar dinheiro com comissões, se você está tentando se sustentar com isso, o seu foco vai naturalmente ir para os temas dessas comissões que você está sendo pedido, e aí você faz a comissão num tema que você não curte muito, ou que você não tem muito interesse, ou que até seja normal, mas que não é algo que você gosta, podem aparecer mais, e aí e quando você vê, você já está trabalhando com comissões. E aí você vai ter tempo para criar a sua parada, entendeu? Você vai estar com o seu tempo artístico todo voltado para comissões. Então eu diria, pode fazer algumas comissões e tal, mas eu focaria em tentar achar a minha parada. E, com sorte, em algum momento, você vai acertar alguma coisa. Um tema que você gosta, que você desenha bem, que chegou na hora certa, que muita gente viu, ressonou e você criou o seu primeiro desenho de sucesso, post de sucesso, alguma coisa de sucesso que teve um certo reconhecimento. E aí, quando isso acontecer, eu diria para você focar nisso, talvez criar mais dessa coisa, o que quer que seja que você descobriu que você gosta de fazer e que outras pessoas gostam, começar a criar mais disso, e se você já recebeu algum pedido de comissão até agora, você provavelmente vai receber algum pedido de comissão dentro desse tema que você está criando. E aí eu diria para você ir filtrando essas comissões. Pode começar a pegar comissões, mas eu filtraria ela dentro desse tema que você descobriu, dentro dessa qualquer coisa que você achou que funcionou e que teve uma boa aceitação, ressonou com outras pessoas e que você gostou de fazer. Tenta focar em pegar mais comissões dentro disso, porque aí é o melhor cenário. Você vai estar recebendo e vai estar recebendo para criar o seu branding, para criar o seu nicho, entendeu? Então você vai estar ficando mais conhecido dentro do meio, do nicho que você descobriu e quer entrar, e ainda vai estar recebendo por isso. E aí é o caso de você ficar fazendo isso durante um tempo, recebendo comissões e criando mais e tentando ser conhecido dentro daquele nicho e tentar desenvolver as coisas que você gosta ali dentro e desenvolver a sua voz, porque até dentro do que eu faço, que é non-com, Meildon non-com, né, que é o homem com figuras masculinas dominadoras e a non-com. Até dentro desse nicho, você tem um monte de outros sub-nichos, digamos assim. Você tem o que eu faço, que é uma coisa de medieval, e goblins e tararéu. Tem o que eu fazia no começo, que eu ainda faço de vez em quando, que é uma coisa mais tecnológica, com negócio de free use. Você tem bondade, que envolve ball gag, aquela coisa. Você tem um lado mais soft disso, que é só simulado ali, tem um chicotinho, tararéu.
Dentro de todo nicho desse tem vários subnichos. Então você pode achar que não, mas você vai refinar sua voz muito dentro do nicho que você encontrar. Então eu diria para você ir fazendo isso, pegando comissões, refinando sua voz artística dentro desse nicho, conhecendo esse nicho melhor e filtrando as comissões dentro desse nicho. Algumas coisas para você ter em mente durante esse período desse processo. Isso é uma coisa que você vai ter que decidir por você. Mas quando você está desenvolvendo suas habilidades artísticas, no começo, quando você está iniciando, tem uma hora em que a arte que você está criando, ela é claramente amadora, né? Você está claramente aprendendo. Então, ela tem menos valor para outros artistas, entendeu? Não vai ter tantos artistas que vão olhar para aquela arte que você está criando e falar assim, nossa, como é que ele fez isso? Nossa, como é que eu queria ver como é que é o arquivo de Photoshop dessa pessoa. Mas vai chegar uma hora em que você vai desenvolver suas habilidades ao ponto em que outros artistas vão olhar para a sua arte e ficar curiosos pelo seu processo, ou falar, nossa, que efeito bacana, eu queria fazer o mesmo, eu queria ver como é que ele organiza os layers dele. Vai chegar uma hora em que a sua arte vai chegar ao ponto de criar esse interesse. E quando ela chegar nesse ponto, você ter certos tipos de arquivos dos seus desenhos vai te ajudar. O que eu guardo? Eu guardo o meu Photoshop, o arquivo Photoshop, eu guardo um arquivo de referências, eu guardo vídeo. Isso é um hábito que eu criei desde que eu lancei o Patreon. Todos os vídeos nos últimos 10 anos eu tenho. O vídeo de todo o meu processo de desenho, de abrir o desenho até terminar ele. Então, essa é uma coisa que pode ajudar para você ter o seu vídeo gravado. Um arquivo de Photoshop. E normalmente eu salvo algumas imagens durante o processo de desenho. É tipo, sei lá, 6, 7 imagens que é só o desenho, tipo assim, com os primeiros layers, depois mais alguns layers, até o final. É como se fosse um passo a passo, mas dividido em 6 imagens. Assim. Então, vai chegar um momento em que seria bom você guardar isso. Porque à medida que você for desenvolvendo, isso no futuro pode virar conteúdo para você fazer um tutorial, ou então você só fazer esse conteúdo disponível para quem quiser ver como é que você fez. Sei lá, você fez algum desenho lá que deu muito certo e muitas pessoas gostaram, e ela quer ver como é que você fez aquele desenho. Você tem um vídeo desse desenho, você tem um Photoshop desse desenho. Então, em algum momento, nesse período em que você está saindo, de ter achado a sua voz, achado o seu nicho que você quer investir nele, e começar a fazer ele profissionalmente, com commissions e tal, você provavelmente vai ter começando a chegar nesse nível, em que pode ser que a sua arte já crie esse interesse em outros artistas. E aí é a hora que você talvez valha a pena pensar em guardar esses arquivos. Essa questão de gravar não é muito difícil, é um hábito que você cria fácil. Hoje, se eu ligo o meu PC e abro o Photoshop, eu já abro o XSplit, que é o programinha que eu uso para gravar. E tudo que eu faço, eu gravo. Depois eu pego todos os vídeos, puxo para o Premiere, acelero ele em vezes 3.000, ou é 3.000 ou é 6.000, depende do tamanho do processo do desenho. Se for um desenho que levou, sei lá, 4, 5 dias, eu tenho que acelerar por 6.000 vezes para poder ele dar uns 45 minutos a 1 hora. Se for um desenho de 1, 2 dias, dá para acelerar só por 3.000, que aí também dá mais ou menos esse mesmo tempo. Exporto e guardo isso, deleto os arquivos originais, porque senão você vai ficar com, né, dezenas de gigabytes de arquivo original que você não vai precisar depois. Então, se você tiver uma versão acelerada do seu processo, eu acredito que já é o suficiente. Então, eu tenho isso aí de todos os desenhos que eu fiz nos últimos 10 anos. E hoje isso é bom para mim, porque eu tenho a minha lojinha do Gumroad, que eu vendo, tem outra lojinha que eu abri no Junk, que eu vendo. Então, isso depois de alguns anos vai fazer diferença para você. Mas é aquela coisa, você tem que saber em que hora vai ser útil para você começar a guardar isso. Você vai ter que ter uma avaliação crítica do seu próprio trabalho para olhar e falar assim, não, eu acho que daqui para frente, eu acho que já tem valor essa parte, valor de aprendizado desse tipo de conteúdo que eu estou criando. Então é isso. A partir do momento que você começar a se reconhecer, né, você começar a criar esse seu lugar dentro de algum nicho específico, permaneça aí até você sentir que tem comissões o suficiente, você está recebendo comissões e ofertas de comissões o suficiente para poder se sustentar. Você está sempre trabalhando só nesse nicho que você criou ou só com as suas comissões. Quando você sentir que a demanda é grande o suficiente em que você poderia sair do seu emprego e não faltaria trabalho, aí é a hora de você começar a considerar isso.
considerar sair do seu trabalho do dia, né, do dia a dia, para viver só de desenho. Porque essa é uma mudança crítica, essa é uma mudança importante, é uma coisa que você tem que ficar bem atento. Por quê? A partir do momento em que o seu desenho, sua arte, ela passa a estar ligada a fazer o seu dinheiro do dia a dia, a pagar a sua vida, as coisas ganham uma outra dimensão, entendeu? Você já não pode desenhar se você está afim ou não está afim. Você já não pode não ter ideia. Você não pode ter burnout. Todas essas coisas passam a ter um preço muito alto. Porque quando você vai para um trabalho, tipo assim, você pode não gostar de ir lá e fazer qualquer coisa que seja. Mas você desliga sua cabeça. Você vai lá, faz o que você tem que fazer, bateu o ponto, acabou. Você esqueceu, vai para casa, vai fazer suas paradas. É ruim, mas não é terrível. Mas a partir do momento em que você sabe, se você não sentar na mesa e desenhar agora, você não vai ter dinheiro para pagar seu aluguel no final do mês, as coisas ganham outro peso, entendeu? Então é um passo que você tem que levar você tem que considerar ele de forma séria, você tem que pensar de verdade com isso. Então, o que eu sugiro é trabalhar o máximo possível para que você sinta em que se eu sair do meu emprego agora, eu tenho muito mais demanda do que eu vou conseguir trabalhar, entendeu? Eu vou ter muito mais pedido de comissões ou o que quer que seja antes do que eu vou ter tempo para trabalhar nelas. Então isso normalmente é um bom sinal. E logicamente você tem que fazer os seus cálculos para ver se o que você recebe de comissão cobre o que você ganha no seu emprego. Existem esses cálculos que você tem que fazer. Mas, assim, o cenário ideal, na minha opinião, ele não é fácil, mas é o cenário ideal, que é o seguinte: você vai pegar comissões dentro desse nicho que você quer fazer, vai tentar ficar conhecido dentro desse nicho e publicar bastante conteúdo dentro desse nicho e criar realmente um nome dentro desse negócio, entendeu? Você vai ser conhecido dentro desse grupo que gosta desse tipo de qualquer tipo de conteúdo que você tem criado. Ao ponto de que, em vez de você sair do seu emprego para pegar comissões, você possa lançar um Patreon, ou um Subscribestar, ou um Fanbox, ou algum outro tipo de financiamento coletivo que não dependa de você fazer um desenho e entregar para um cliente. Porque isso te dá bastante mais liberdade e isso também te dá a possibilidade de, à medida que você melhorar e quanto mais você desenhar, mais você vai ter retorno. O que eu estou querendo dizer com isso? Digamos que você pegou uma comissão e você vai ganhar bem por ela. Beleza, mas à medida que você entregou aquela comissão ali, você recebeu por ela e acabou. Normalmente, comissões é algo que só interessa para a pessoa que está comissionando. Raramente você vai fazer uma comissão em que você vai postar ela no público, pro público, e um monte de gente vai, nossa, que coisa maravilhosa, não sei o que. Normalmente não funciona assim. A pessoa tem a ideia muito específica dela, que ela gosta, é uma coisa bem personalizada, certo? Então, quando você trabalha com comissões, você está limitado a isso. O que você criou e entregou para aquele cliente é o que você vai receber. Quando você trabalha com crowdfunding ou com Patreon, com essas coisas, digamos que você, em vez de fazer uma comissão, você teve uma ideia para uma HQ ou para uma série de desenhos que você falou, caraca, que ideia maneira, vai ficar irado, você tem uma boa ideia, você sente que tá legal, você tá no hype para fazer aquela ideia. Se aquela ideia der certo, se você ficou maneiro, né, ressonou com pessoas que gostam desse mesmo nicho que você criou, e deu certo, foi aceita pela sua comunidade, você vai ter um retorno muito maior. Você vai ter gente entrando no seu Patreon, vai ter gente comprando coisa no seu Gumroad, você vai ter um retorno maior pelo seu acerto, entendeu? Se você fizer uma puta comissão maneira, a melhor hipótese que você vai ter disso vai ser essa pessoa querendo te comissionar de novo. E aí vai ser um valor específico de novo, não. Existe um teto do que o seu acerto crítico pode te trazer de retorno financeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você ficar muito bom no que você faz, se você realmente aprender e refinar esse nicho que você tá encontrando e realmente conseguir atender as pessoas que gostam desse nicho com a sua voz própria, com a sua criatividade,
você tem a possibilidade de crescer mais, entendeu? Então, o cenário ideal, na minha opinião, seria você sair do seu emprego de dia para trabalhar com algum outro tipo de crowdfunding, e não como comissões. Você ficar tempo suficiente fazendo comissões e postando desenhos seus, coisas originais suas, dentro do seu nicho que você escolheu, que você encontrou, a ponto de você ficar tão popular nesse nicho, em que você pode lançar um Patreon, lançar um Subscribestar, e ele já vai te dar, sei lá, 50%, 70% do que você recebia no seu negócio. E aí é você focar em crescer esse Subscribestar, ou esse Patreon, ou o que quer que seja. E quando eu digo focar em crescer, isso é criar uma quantidade maior de coisas. Quanto mais você cria, quanto mais você posta, mais você traz a visão das pessoas para o seu conteúdo, mais você chama gente, mais popular você fica. Você podendo focar mais nele, você expande mais o seu negócio. Então, eu acho que comissões, elas têm uma certa segurança, porque se você tem uma qualidade artística razoável, provavelmente não vai faltar comissões, principalmente se você atender um nicho específico, que às vezes não tem tanta gente trabalhando naquele nicho, mas em compensação você vai estar, a sua capacidade de crescimento vai ser bem mais limitada. Enquanto que se você tem liberdade para criar o que você quiser, você pode acertar, os seus acertos vão significar mais, os seus acertos podem trazer muito mais coisa. O outro lado é, você tem que trabalhar para caralho. Você tem que estar desenhando o tempo todo, você não tem muito tempo de pausa e tal. Então isso é sempre ter um ganho e um custo e um benefício. Você tem que realmente estar investido naquilo ali. Então se você sai do seu emprego, você vai ter que desenhar muito. O tempo todo. Desenhar toda semana, todo dia, de segunda a sábado. É um investimento necessário. Quando você trabalha para você mesmo, você não escapa disso, entendeu? Você não é aquela coisa, independente de como você trabalhou, o seu contra-cheque está no final do mês, você não vai ter isso. Então, se alguma coisa deu errado, teve um gasto a mais, teve um imprevisto, você tem que trabalhar mais, você tem que correr mais. E, por exemplo, é isso que eu fiz agora com o Gumroad. O Gumroad, ele tomou aquela traulitada. Eu não estou podendo mais postar no Gumroad, porque eu não quero derrubar a loja, né? A lojinha está lá até agora. Então, eu tô tipo, não vou mexer. Enquanto ficar lá para mim melhor, porque eu tenho muitos packs lá, então pelo menos as coisas ficam lá e ficam vendendo, mas em compensação diminuiu muito a venda, porque eu não posso postar coisa, eu não posso movimentar a loja. Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo prints, que eu achei, tem um colega meu que faz print para mim, eu estou desenhando mais para entregar mais coisa, estou fazendo HQ, estou fazendo uma série mais longa, eu estou tendo que trabalhar muito para compensar o que eu perdi lá. Então assim, meio que essa é uma realidade de você trabalhar para você mesmo, que você não tem como escapar. E essa realidade é ainda mais forte quando você não tem a certeza de um comissionador que vai estar sempre te comissionando, você trabalha para uma empresa que está sempre te comprando. Tipo, você não tem uma segurança fixa, entendeu? Se uma coisa dessa que acontece, você tem que rebolar, você tem que ver o que você vai fazer. Tá, tipo, perdi o Gumroad, então o que eu vou fazer para trazer? Vou reinvestir mais no meu Subscribestar para desenhar mais, vou tentar um projeto novo, vou achar uma loja nova, vou fazer prints, você vai ter que dar o seu ninja ali. Essa é a realidade das coisas. E aí, colocando nossa timeline, se você conseguir isso, se você achar o seu nicho, focar nesse nicho, ficar um bom tempo, ficar conhecido com eles, fazer bastante comissões com isso, vai chegar uma hora que você vai lançar o seu Patreon, o seu Subscribestar, ou sua plataforma de crowdfunding de alguma forma, e aí você vai poder viver disso. E aí é você focar em refinar esse seu nicho, essa sua voz, e crescer, expandir a sua base de fãs. Então, assim, é isso que eu faria hoje. Esse é o caminho que eu tentaria seguir. Lógico, eu estou falando que esse é o caminho que eu tentaria seguir, porque esse é o caminho que eu fiz. Não planejadamente, meio que aconteceu na cagada, né? Eu fui fazendo cada hora o que me pareceu certo naquele momento, mas olhando para trás, né? Tipo, acabou que foi dessa forma que ocorreu, e eu ainda acho que ele é possível de ser feito assim hoje. Daqui a alguns anos, não sei, porque tem questão de inteligência artificial, essas coisas aí, não posso dar certeza de nada, mas pelo menos está aqui, né? Aqui está condensado todo o meu passo a passo de como eu fiz, como é que as coisas aconteceram comigo,
E deixa eu pensar se tem mais alguma coisinha aqui. Ah, tem algumas coisas. Primeiro, mantenha seus arquivos organizados. À medida que você for desenhando, tipo, você começou a desenhar agora, é fácil de controlar. Mas quando você tiver 5 anos trabalhando só com desenho, é muito fácil você se perder tudo. Então, se você manter as suas coisas organizadas, você sempre vai poder encontrar os desenhos que você fez no passado. Às vezes você vai redesenhar alguma personagem. Você desenhou a Lara Croft e agora você vai fazer uma nova série com a Lara Croft. Você já tem referências separadas dela, de algum desenho anterior, se você manter as coisas organizadas. Como eu faço é manter por ano. É simples, bem simples. Eu só, cada ano, coloco todos os desenhos na pastinha, com Photoshop, com referências, o arquivo em full, com toda a resolução máxima, um arquivo com uma resolução menor para quando eu vou postar online. Normalmente o tamanho que eu coloco é de 900 a 1000 pixels de altura, se for um desenho vertical, e a 1200 a 1300 pixels de largura, se for um desenho horizontal. Esse é um bom tamanho para você colocar online. Não posto o desenho com resolução completa, porque você pode vender isso, você não precisa colocar isso aí. E até porque também não tem necessidade de colocar um desenho de 5000 pixels na internet. Então mantenha esses arquivos organizados, no mínimo dividido por ano, mas se quiser você pode dividir até por meses. Teve alguns anos que eu produzi muito todo mês, que aí eu dividia por mês, sei lá, 2019, 2018, aí tem janeiro, fevereiro, né? Mas por ano já é o suficiente. Uma coisa que eu já falei em outros vídeos também, mas vale inteirar, é você diversificar as suas paradas. Tipo, digamos que você deu certo com um Subscribestar, né? Fez um Subscribestar e conseguiu um retorno bom. Show! Aí, então faz um Fanbox, tenta fazer um Patreon, tenta fazer um Gumroad ou um Junk. Sempre tenta diversificar as formas como você tem entrada de dinheiro, porque você sempre pode perder qualquer uma delas a qualquer momento. Então isso é uma coisa importante. Então, isso é mais difícil de fazer. Mas, se você estiver trabalhando com um nicho muito que seja mais tabu, né, que nem o meu, você ter um outro nicho que você também conhece, que você também é conhecido por fazer, ou criar uma base de fãs no outro nicho, pode ser bom. Que nem eu fiz. Eu trabalhei, né, esse tempo todo com non-com, ainda sou conhecido mais pelo non-com, mas eu também faço fanboys, que é uma coisa que eu também sempre gostei de fazer, mas nunca tinha focado. Quando o meu Patreon foi derrubado, o Patreon de non-com, quando, né, o Patreon cancelou esse tipo de conteúdo, não aceita, eu comecei a fazer os fanboys. Porque o fanboys é bem mais vanilla, eu mantenho os temas bem vanilla, não tem nada muito controverso nem nada, então isso é bom, entendeu? Eu tenho uma garantia de que algo ele não vai ser tudo meu derrubado o tempo todo por conta disso. Tem um lado que é mais vanilla. Então isso pode ser algo que vale a pena você considerar. Mas talvez seja uma coisa mais para frente, assim, depois que você estiver mais estabelecido dentro de alguma coisa, porque você ser conhecido num ramo exige muito trabalho, muita dedicação, você tem que criar muito conteúdo dentro de um ramo desse específico, de um nicho desse específico, para você poder ser conhecido nele. Então você dificilmente vai conseguir criar uma base de fãs dentro de 2 temas muito diferentes de uma vez só, quando você está começando. Isso é algo mais para depois que você já se estabeleceu num ramo, você pode criar um outro. Mas às vezes é algo que vale a pena, né, pensar sobre isso. E também, a gente tem que... Isso é uma coisa que, pelo menos é como eu penso para mim. Rede social é de graça, certo? Então, assim, eu tento ter o meu desenho no máximo de plataformas possíveis. Onde aceita, onde eu posso postar meu desenho, eu coloco. Eu tenho Hentai Foundry, Newgrounds, Pixiv, até em plataforma que está meio morta, tipo Pillowfort. Agora eu estou tentando voltar para o Tumblr, colocando umas imagens cropadas. Eu tenho Reddit. Eu tenho 60 mil inscritos no meu Reddit. Então, assim, você criar uma conta numa plataforma é de graça. E se você permanecer lá, e se você continuar postando, você vai crescendo aos poucos. Não, assim, custa tempo, né? Lógico. Mas você não paga para fazer conta em plataforma. E a gente vive, como artista, pela visibilidade que a gente tem. Então você nunca sabe qual plataforma que vai dar certo. Eu fiz esse tal de Pillowfort, que já tem alguns anos que eu achei que ia dar certo, porque, né, teve uma hora que todo mundo falou, Pillowfort, não sei o que lá, teve uma migração para lá. A plataforma hoje não foi para lugar nenhum, eu ainda continuo postando, ainda tá lá, porque vai que... Mas não deu nada. Em compensação, eu fiz o Reddit e o Reddit deu certo. Tem bastante gente lá. Então, é difícil você fazer isso sozinho, né? Você fazer o desenho, promover o desenho, dá trabalho, é desgastante e leva tempo.
Mas, na minha opinião, vale a pena. O máximo de plataformas que você puder ir colocando seus desenhos é bom, porque né, é assim que a gente é visto, é assim que a nossa arte é vista. Então isso é de graça, você não paga para criar conta nessas plataformas, você só tem que ter a organização de postar nelas regularmente, mesmo que você não dê muita atenção, não tente fazer, sei lá, responder pessoas ou tentar fazer alguma divulgação mais tática, né, de saber a hora de postar e tal, nada disso, mas só de você ter uma galeria no máximo de plataformas possível, isso, na minha opinião, é positivo e é algo que eu fiz sempre. Toda a plataforma, até o Hentai Foundry, quando eu comecei o Hentai Foundry era a plataforma principal para isso. Hoje em dia tá morrendo assim, o Hentai Foundry não é muito relevante, mas eu continuo postando lá, respondo os comentários, porque mal não vai fazer, entendeu? Visibilidade mal não faz. Então é algo que eu faria também. Mas assim, eu tô falando isso mais para frente, entendeu? Nos primeiros anos, antes de você se estabelecer, de você encontrar o seu nicho, de você encontrar a sua voz e você saber o que você está fazendo, essas paradas não devem ser o seu foco. Porque a verdade é que, assim, essas coisas de, ter muitas plataformas onde você posta, tudo isso é importante. Mas nada dessas coisas que eu tô falando é mais importante do que você simplesmente desenhar bem. Se você desenhar bem, se você tiver um bom desenho, se você conseguir criar uma boa arte bonita, né, realmente boa, que é bonita, que as pessoas olham e falam, caraca, que maneiro, isso aí ganha de tudo. Isso é o mais importante de todos. Então, no seu início, você tem que focar em fazer algo bom, desenhar bastante, aprender a desenhar, estudar os fundamentos, e tá criando e tá postando. Esse é o seu foco. Essas outras estratégias de postar em vários lugares, etc., tudo isso é importante, mas é depois que você já se estabeleceu dessa forma que eu tô falando. Então, essas coisas que eu falei são importantes, mas esse início, esse desenvolvimento inicial de estudar muito, de postar muito, de, né, criar muito conteúdo para achar o seu nicho, né? Essa é a parte mais importante de todas. Quando você estiver nela, não se preocupa tanto de, eu preciso postar em um monte de lugar, eu preciso criar o meu nome, eu preciso criar meu branding, eu preciso... Isso não é tão importante. O importante é focar em criar, desenvolver a sua habilidade artística, desenhar muitas coisas diferentes para achar o que você gosta de fazer, focar na criação, certo? Cara, eu acho que é isso. Eu tô tentando lembrar de mais uma coisa, eu não lembrei mais nada. Eu acho que isso condensa tudo. O vídeo já ficou grande, já tá 50 minutos de vídeo, grande pra caramba. Mas é isso, gente. Essas são as minhas ideias para esse vídeo. Boa sorte pra vocês. E semana que vem tem outro vídeo. Abraço.